Quero dar o meu bom dia aos irmãos. Bom dia, igreja. Você que está nos acompanhando, sejam bem-vindos também a esse culto onde vamos prestar ao nosso Deus. Que Ele receba nosso louvor, a nossa adoração nesta manhã. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos interceder por este culto, pelos irmãos que não puderam vir, pelos que ainda vão chegar. Que essa escola bíblica dominical seja excelente para nosso aprendizado e que venhamos a se praticar o que viemos a aprender hoje. Oremos. Pai, te honramos, te agradecemos e te bendizemos nessa manhã. Te agradecemos pelo fôlego de vida. O Senhor nos deu esse privilégio, essa oportunidade de estarmos respirando, de estarmos vivos diante da Tua presença. O Senhor nos abençoou essa semana, nos guardou, nos livrou. E foi com cada um de nós, nos dando o Teu suprimento e a Tua provisão. Nada tem nos faltado, por isso nós somos gratos a Ti. Principalmente pela nossa salvação. O motivo de estarmos reunidos aqui é porque fomos lavados e comprados pelo Teu sangue do Teu Filho amado. E por isso estamos hoje aqui. Se o Teu Filho não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé, a nossa reunião neste lugar. Mas nós cremos e assim tem em nossa memória que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, o primeiro dia da semana. E hoje aqui nós celebramos a Tua ressurreição e agradecemos pela eterna salvação. Os que ainda hão de ouvir para a salvação, que eles possam hoje se render a Ti. Os que precisam de reconciliação, que sejam quebrantados nessa manhã, através da Tua palavra que será entregue, que será estudada nesta manhã. Fica conosco e recebe a adoração deste lugar. Recebe todo o louvor, toda a adoração, tudo que for feito para o Teu louvor. Os cânticos, a leitura, a pregação, tudo para exaltação e proclamação do Teu santo nome. É o que te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, abra a tua Bíblia, Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Efésios capítulo 6. O lar cristão, filhos e pais, temos como título desse texto. Efésios capítulo 6 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A igreja diz: poder assentar, irmãos. Reunidos aqui, vamos entoar esse cântico ao nosso Deus. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra dar, novamente aqui, só para louvar ao Senhor. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra dar, novamente aqui, só para louvar ao Senhor. Povo de Deus, vamos entoar esse cântico quando estou com o povo de Deus.
Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Amém. Nesse momento vamos entregar o dízimo na casa do nosso Deus com o cântico Firme na Rocha, teu cantor cristão 367. Enquanto entoamos esse louvor, você pode estar trazendo tua oferta especial e o dízimo do Senhor nesta manhã. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar, e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras crer, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela, eis-luz sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Vamos abrir nossas Bíblias para Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10. Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10. Assim diz as Sagradas Escrituras, registrada em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10. Você pode levantar-se então em reverência à leitura da palavra de Deus, convidamos a todos. Diz assim o Senhor, Eclesiastes 4, 9 e 10: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Amém. O povo de Deus diz: amém.
Querido Pai, a Tua palavra foi lida. Fala a nós nesta manhã para a glória do Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a falar das Tuas grandezas, para a glorificação do Teu nome, para que todos conheçam, Pai, a Jesus Cristo como o único Salvador. O Teu poder soberano que nos guarda e nos protege. Abençoa as famílias dessa igreja, abençoa as famílias da nossa nação brasileira. Pai querido, que elas se rendam a Ti, Senhor. Quebre e destrói todas as astutas ciladas do diabo, os ataques satânicos contra a família, Senhor. Nós pedimos Tua graça e a misericórdia em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, no casamento, há pessoas casadas, não é? Estou falando aqui no casamento, em que um dos cônjuges sente-se solitário, sofre de solidão. E por que um dos cônjuges, ou seja, o esposo ou a esposa, pode sofrer de solidão? Se estão casados, se têm famílias, quantas mulheres, quantas esposas têm passado por solidão? Quantas delas? Mesmo estando juntos ali, ela se sente sozinha. Você responde, eu vou fazer a pergunta e você responde para você mesma, tá ok? Você, irmã, que é casada, você tem passado por solidão no seu casamento? Em algum momento você tem se sentido sozinha? Como se você fala e ninguém pode ouvir? Caminha sozinha? Você tem se sentido sozinha? Solidão? Nós vamos falar nessa manhã sobre enfrentando a solidão no casamento. Enfrentando a solidão no casamento. O que é solidão? A solidão é a dolorosa constatação de que não temos contatos íntimos significativos com outras pessoas. Ela envolve uma sensação de vazio interno, isolamento e ausência, anseio profundo. Então a solidão ela é isso, é a dolorosa constatação de que não temos contatos íntimos significativos com outras pessoas, envolve uma sensação de vazio interior, isolamento e anseio profundo. Então isto é a solidão. É algumas coisas que eu estava pesquisando e pegando sobre o resultado sobre solidão. Essa mensagem de hoje está baseada em pesquisas sobre mulheres, o casamento. Como eu disse que hoje eu iria falar para as mulheres, nós estamos na época da família, domingo eu falei para os homens, para os pais, hoje para as mulheres, as mães, e para aquelas que estão casadas, para você que está nos ouvindo através desta live. Então que Deus abençoe a você e você possa então entender a palavra do Senhor. Você se sente sozinha? Você, mulher, irmã, casada, se sente sozinha? Então vamos ver aqui. Suas pressuposições ou suas afirmações sobre a causa dos seus sentimentos está errada. Você já parou para pensar que esse pensamento seu, dessa solidão, pode estar errado? Mas de que, pastor? Não estou entendendo. Sim, você pode estar dizendo assim, pastor, o senhor não me entendeu, eu estou solitária, eu estou sozinha, eu passo por uma solidão profunda no meu casamento. Eu estou em casa, eu me sinto sozinha como se não tivesse com ninguém ao meu lado. O marido está lá em casa, mas é um indivíduo que é mesmo que não tivesse. Nós não temos contatos íntimos e significativos, nem com meus filhos, nem com ninguém.
Então você não está entendendo? Sim, mas eu me sinto isolada de todos e de tudo. Tudo bem, mas essas suas afirmações, elas podem estarem erradas. Por quê? Nós vamos ver por que às vezes você pode estar errada e você está nessa situação. Primeiro, se você crer que o que você precisa vem do seu esposo, então você se sentirá decepcionada, infeliz, solitária, quando ele não puder corresponder suas expectativas, né? Então, a tua mente está dizendo que você depende do teu esposo. Você precisa tudo que você quer, tudo que você precisa, os teus anseios vêm do teu esposo. Isto aqui vai te levar a uma decepção. Por quê? Porque o teu marido, ele vai falhar com você. Porque ele não, no momento que ele não puder corresponder aos teus anseios, você vai ser uma mulher frustrada, uma esposa frustrada. Porque toda a tua esperança, todos os teus objetivos, a razão da tua existência está em teu esposo. E é isso que faz você se sentir solitário. Segundo, sua alegria e sentimento de prazer dependem dos pensamentos, ações e palavras do seu marido. Se os teus sentimentos, o teu prazer e os teus pensamentos dependem do pensamento do teu marido, então você está errado. Pois se assim é, ele se tornou o Deus da sua vida. Ele se tornou o Deus da sua vida. Porque os teus objetivos estão todos focados nele, como ser humano que pode falhar. Que eu sei, irmãos, que tem muitos homens que eles não entendem. Ontem eu até estava conversando sobre depressão, que a maior parte da depressão hoje está no meio feminino, e antes não era considerado como doença, hoje ela é, e tem muitos homens que não estão nem aí, né, para a mulher, não é isso? Acha que está tudo bem, ela é mulher, ela não tem sentimento, ela não tem pensamento, ela não se alegra, nada disso, e só ele. Então aqui a Bíblia nos mostra que mesmo olha, o Salomão diz, né, que é bom ser dois, mas quando ele está falando que quando um cai e o outro levanta, quando um está com frio o outro esquenta, ele está falando aqui de companheirismo, de parceria, de dividir, de viver a vida a dois, o esposo e a esposa. Muitas das vezes ela chega para querer conversar, isso aqui agora vai para os homens, para os maridos, chega, quer conversar, trocar uma ideia com você, e você acha que está cheio de muitos problemas para conversar com a tua esposa. Ela deve procurar quem para conversar? Esquece que ela é um ser humano igualmente a você? Então, mesmo que o teu esposo satisfaça tudo o que você quer, ainda assim, quando você emprega toda a tua alegria, todo o teu prazer, todas as tuas expectativas nele, um dia você vai se sentir sozinha, você vai ter a solidão, porque ele é falível, ele é limitado, ele não vai poder corresponder a você em todas as coisas. Suas expectativas, elas não se frustrarão se você confiar que Cristo pode, segundo a sua vontade, satisfazê-la. Filipenses 4, 7 e 13, o apóstolo Paulo, ele escrevendo em Filipenses 4, 7, no versículo 7, ele diz: e o Deus de paz, olha só, e o Deus de paz guardará os vossos pensamentos e mentes em Cristo Jesus. Paulo vai dizer lá no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando eu coloco minhas expectativas em Cristo, se os meus anseios estiverem em Cristo, se você, irmã, colocar o anseio de vocês, as suas expectativas em Cristo, crendo que Ele pode resolver todas essas coisas, como diz no versículo 7,
de Filipenses 4, então, Deus pode fazer muito mais do que você imagina. As tuas emoções vão estar nele e ele vai poder te ajudar. Mas não coloque as tuas esperanças no teu esposo como se ele não pudesse falhar. E um dia ele vai te decepcionar. Todo ser humano, família, ela envolve relacionamento. E relacionamento tem riscos. E um dia teu esposo falha com você, e você olha assim e diz: puxa vida, ele falhou. O seu marido não pode trazer satisfação completa a você. Lembre-se disso aqui: o teu marido não pode trazer satisfação completa a você. Não. Essa satisfação completa somente Cristo pode fazer. Somente Cristo pode fazer. Elcana e Ana. Elcana não entendia a Ana. Ana era uma mulher solitária, ela estava sozinha. Elcana não entendia que um filho para ela, para Ana, seria algo bom, que traria para ela também algo de vida, de existência, de dizer: eu sou também valiosa, eu tenho valor. Pois naquela época, mulher que não tinha filho era desvalorizada. A Ana esqueceu de uma coisa, olha a mentalidade também aqui de Elcana: não sou eu melhor do que 10 filhos para ti? Ele poderia ter dito: não é Deus melhor para ti do que 10 filhos, 50 filhos, Deus não é melhor para ti do que eu. Mas ele então se coloca como se ele fosse a alegria e a felicidade de Ana, de sua esposa, mas ela estava numa solidão. Pastor, meu marido não me ajuda, não me incentiva. Sim, mas mas a tua felicidade completa está em Cristo, para você não se sentir sozinha, solitária da vida, separada. Ah, pastor, eu clamo, eu falo, mas assim parece que ninguém me ouve. Eu quero ter aquele momento de conversa com meu marido e ele não quer saber. Nós não estamos juntos. Minha irmã, eu sei. O ser humano, ele gosta do relacionamento. E o relacionamento conjugal, ele dá força um para o outro. Eu sei como é que é. É que a irmã está querendo naquele momento de vocês. A intimidade do casal, a vida íntima do casal não está relacionada, como eu já disse, à vida sexual. Mas está naquele momento em que eles sentam ou deitados, eles começam a conversar de todos os seus planos, os seus anseios, as suas dúvidas, as ansiedades, tudo que tem ali começa a dividir. Quando um não faz isso, o outro vai se sentir sozinho. Os sentimentos da solidão podem surgir da análise errada de seu casamento. A solidão, veja bem, irmã, a solidão ela pode surgir da análise errada que você está fazendo do seu casamento. Mas isso pode diminuir se você decidir amar mais ao seu esposo do que você quer conseguir dele. Porque você está achando que no seu casamento, o casamento é aquela solução para os seus problemas. Muitas pessoas até dizem assim: eu vou casar para ser feliz, eu vou casar para sair de casa, porque meu pai é um problema, minha mãe é um problema, e eu vou casar para sair de casa. Eu quero ver livre isso porque eu quero ter a minha vida, eu vou lá em casa, o meu casamento vai resolver esse problema. É igual a mulher que diz assim: eu quero ter estão com problema no matrimônio, diz assim: eu quero ter um filho para resolver o problema. Já está lançando o problema para aquela criança que ainda nem nasceu. E assim você está dizendo: o casamento vai resolver o meu problema, eu não vou ter problema no meu casamento, vai ser de felicidade. Você está pensando logo em você. Mas lembre-se que casamento, eu já falei aqui, o casamento bom não é um casamento que não tem problemas. Então as suas expectativas estão no casamento, mas lembre-se que você pode estar cobrando muito do seu esposo. Você está olhando para as expectativas dele, cobra muito dele, mas em vez de amar esse esposo, às vezes ele está esperando de você algo mais. Esse mais é o amor
que Ele quer sentir de você. Quantas das vezes você já disse para o seu amado, não sei lá como é que você chama para o seu esposo, de meu velho, de meu bem, não sei lá como é que você diz, né? Mas é o tratamento, aquele tratamento que você tem, né, para com o seu esposo. Eu sei que de florzinha você não vai chamar para ele, né? Minha flor. Você não vai dizer isso, porque aí o negócio se complica, né? Mas eu sei que principalmente as irmãs mais idosas chamam sempre de meu velho, não é isso? Meu velho. Mas isso é um tratamento celular, né? Eu não sei qual é. Mas então veja bem, quantas das vezes você chegou para o seu esposo e disse: eu te amo, ou através das suas ações mostrar que você ama realmente o seu esposo? Você já faz isso? Então passe a amar, mostrar amor ao teu esposo. Mas pastor, ele não merece, o senhor não sabe quem é esse desgraçado, o senhor não conhece aquele indivíduo. Agora deixa eu falar um pouquinho também para os homens, para eles não ficarem tanto assim. Eu tinha um colega, pastor, que o esposo chegou com ele e disse assim: pastor, vai lá e conversa com a minha esposa. E contou o problema. Ele disse: tá bom, eu vou lá conversar com ela. Irmão, o negócio é sério aqui, mas eu vou lá conversar. E chegou lá, conversou com a irmã, e ela disse: pastor, ele não falou nada não, né? Não, mas o problema está aqui, ó. Eu já conversei com ele várias vezes, eu já disse a ele o porquê de tudo isso, mas ele é teimoso, ele não quer ouvir. Tá bom, irmã. O pastor voltou e chegou lá com ele e disse: irmão, vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. O problema é esse aqui, a sua esposa disse que é isso aqui. Não, pastor, é que ela é muito exigente, ela quer demais. Mas não é nada disso não. Ele disse: irmão, eu estou apenas passando o que a sua mulher disse. Eu não convivo com vocês, mas isso é o que ela sente do irmão. Estou dizendo, cuidado, se ajeite, porque isso é o que ela está dizendo. E ele não quis se ajeitar. E quando um belo dia ele imaginou, ela disse para ele assim: não dá mais para nós vivermos juntos. E ela arranjou outro e foi embora. Aí ele correu lá com o pastor: pastor, corre lá com a fulana que ela me deixou para ela voltar para casa, pastor. Ela se sentia sozinha, ela passava solidão no casamento. E ela colocou, e aí quando ela saiu, aí o pastor disse: irmão, quer dizer, ele pensou com ele assim: agora depois que você, né, pegou esse pá, né, depois que ela te deixou, é que você agora, irmão, está valorizando, que é a tua esposa ao lado? Ele foi lá conversar com ela, e por muito pelejar e orando a Deus, ela voltou para ele. Mas é que ele foi se ajeitar só depois que ela arranjou um outro homem, foi que ele foi querer reconhecer o erro dele. Então, meu amado irmão, não faça isso, esteja ao lado da tua esposa. Mas minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa: demonstre amor ao seu esposo dia por dia, mesmo que ele não mereça. O amor é incondicional. O amor conjugal está baseado no amor de Cristo com a igreja. Está baseado no amor de Cristo com a igreja. E o amor é incondicional. Requisitos para fugir da solidão. Enfrentando a solidão no casamento. Como fugir da solidão no casamento? São os requisitos necessários aqui. Como fugir dessa solidão? Primeiro, as condições. Vamos lá para a primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deixa eu ver, isso aqui mesmo é a primeira epístola de João. Deixa eu ver se... eu já estou na segunda epístola, só não posso encontrar mesmo, né? Primeira epístola de João 3,16 diz assim a palavra do Senhor: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, aqui a primeira condição: manter um relacionamento de amor com Cristo. Primeira, para você fugir da solidão, primeiro requisito é manter um relacionamento de amor com Cristo.
antes de esperar um relacionamento de satisfação completa com seu esposo. Essa satisfação completa, esse relacionamento aqui, não estou falando somente do relacionamento com o relacionamento sexual, mas eu estou falando desse relacionamento de vida amorosa, vida afetiva com o teu esposo. Então primeiro tenha um relacionamento de amor com Cristo, que ele está dizendo aqui no versículo 16. Ele diz que Cristo deu a vida por nós. Então o primeiro relacionamento para você fugir deve ter esse amor com Cristo. Você a cada dia entregando a direção da tua vida a Cristo. Deixa o Senhor encher a tua vida, o Espírito Santo tomar conta de você, e então esse amor de Deus, o relacionamento dele vai te fortalecer. Esse amor de Cristo vai te dar condição para amar o teu esposo e servir a Cristo a cada dia e vencer. Amar o relacionamento. João apresenta o parâmetro do amor que serve para equilibrar todo e qualquer relacionamento. Aqui está o modelo do amor, é o amor de Cristo. Se deu por nós. Cristo, ele nos substituiu, morreu em nosso lugar sem nós merecermos coisa nenhuma. Então você pode dizer assim: agora lembra-te, pastor, aquele desgraçado não merece que eu ame? Eu já vi esposa falar assim: eu não amo aquele indivíduo porque ele não me dá nenhum. Aí ela disse outras coisas lá, né? Não me dá um vestido, pastor. Não me compra nada. Então como eu posso amar? E o amor está aqui, a Bíblia está dizendo, o amor de Cristo, ele nos ensina, é um modelo para que nós possamos ter uma vida equilibrada na vida conjugal, né? Essa vida equilibrada, o amor de Cristo, que serve para qualquer relacionamento na nossa vida. Não é somente dizer eu te amo, mas é dizer com as ações. E quando você fala, você deve mostrar isso com as ações. Imitar a Cristo é imitar amando o teu esposo. Cristo amou a sua igreja, ele nos ama, ele se deu por nós. Então faz isso. Procura amar o teu esposo, mesmo que você olhe para a cara dele às vezes assim: seu indivíduo, você não merece te amar, mas por causa de Cristo eu vou te amar. Mas irmã, depois isso vai ficar doce. No início parece meio difícil, meio amargoso, mas imita a Cristo, faz para agradar a Cristo, e então você não vai se decepcionar. A Bíblia nos mostra, então, a sua confiança, esposa, deve estar completamente em Cristo. A tua confiança deve estar completamente em Cristo e não no teu esposo. Eu estava ouvindo o depoimento de uma mulher, eu vi vários depoimentos de mulheres. Essa mensagem está baseada em um livro, que eu estava olhando, que é uma de pesquisa que a escritora ela fez com várias mulheres. E para vocês terem uma ideia, mulheres cristãs, mulheres crentes. Mas pastor, como pode? No meio da igreja tem mulher passando solidão no casamento, sentindo solidão. Sim, irmãs, passa. Você é mulher, você é um ser humano igualmente a nós. Você é um ser humano, teu esposo é um ser humano, e você pode passar por isso. Você não é diferente de nenhuma outra mulher que não é crente. Ser humano, você passa, porque ele, o indivíduo, teu marido, ele é um ser humano. Eu sou um ser humano. Eu posso falhar com a minha esposa, posso não compreendê-la totalmente, que ninguém compreende o outro totalmente. Mas sabe, isso serve para você também que é esposa. Cada dia eu olho: Senhor, o temperamento de minha esposa é diferente. Eu posso não estar entendendo o pensamento dela. Tem vezes que o pensamento dela parece tão estranho ao meu, Senhor, diante de mim, é meio estranho. Eu não estou entendendo muito bem o que é que ela está dizendo, o que é com essas atitudes, mas Senhor, ajude-me a compreender e cuidar dela, porque foi ela que o Senhor entregou em minhas mãos para cuidar. É assim. Aí, irmãos, as diferenças, elas começam a cair. E ao invés de olhar para ela com aquele olhar assim de indiferença, como Salomão diz, cuidado com as raposinhas, não é isso? Cuidado com as raposas, que as raposas elas pegam aquelas mínimas coisas que estão no nosso casamento, na nossa vida conjugal, da família, para querer nos tirar da paz. E aí eu olho
Oh, é maravilhoso. O Senhor entregou para cuidar, em minhas mãos para eu cuidar dela, então eu tenho uma grande responsabilidade. Eu digo, Senhor, mas não é fácil não, eu preciso de Ti, da Tua ajuda, porque sem Ti eu não posso fazer isso não. E Deus me faz isso. E Deus me faz. E cada dia, sabe, ela parece assim, cada dia eu olho para ela quando vejo, ela parece estar mais bonita, né? Aí é assim. Então, nós devemos entender, não compreendemos aos outros. Então, a confiança, e eu sempre digo, a razão da alegria dela, da alegria completa, da satisfação dela, não sou eu, é Cristo. Porque se ela colocar toda a esperança, a expectativa de satisfação em mim, ela vai se decepcionar, ela vai se frustrar, porque eu sou falível, eu sou humano, eu sou homem. Irmãs, então aqui é com você, não coloque a tua confiança e expectativa no teu esposo. O requisito necessário é ter esse relacionamento com Deus. E então a razão da sua vida, da tua alegria, da tua satisfação completa está em Cristo, que não falhará com você. Esse Jesus maravilhoso não vai falhar com você. De maneira nenhuma Ele falhará. Basta só você confiar nele. Confia no Senhor. Pastor, mamãe, agora aqui é para aquelas que querem casar. Eu tenho visto, acompanhado o casamento lá em casa. Papai, não é fácil. Se é para ter um casamento daquela maneira, não quero. Eu prefiro ficar solteira. Tu estás jovem, tu já estás olhando para o teu pai como um exemplo totalmente negativo, e não para Deus, como se teu pai é que fosse abençoar o teu casamento, como se a felicidade do teu casamento estivesse no teu pai. Mas lembra-se de uma coisa, a felicidade do teu casamento está em Cristo. Lembra no primeiro domingo quando eu falei sobre um casamento bom? Está lembrado? Não olha para teu pai, olha para Cristo, que é Ele que vai te dar esse bom casamento. Então, irmãs, Cristo não falhará. Como é que está o teu relacionamento com Cristo? Porque dependendo do teu relacionamento com Cristo, o teu relacionamento com o teu esposo também vai depender. O relacionamento com o teu esposo depende do teu relacionamento com Cristo. Ah, pastor, às vezes meu marido, eu estou falando aqui do marido até agora, aqui do marido crente, vamos já entrar aqui no marido quando não é crente. Como é que é? Na solidão, como é que eu vou fazer? Não satisfaças a vontade dele, que é contra a vontade de Deus. Bate o pé e diz, não satisfaça a vontade dele, que vem contra a vontade de Deus. Não satisfaça, porque ele está fazendo a vontade do capeta, do diabo, e não a vontade de Deus. Como fugir da solidão no casamento? Mantendo uma relação de amor com Cristo, uma vida espiritual íntima com Cristo, estando aos pés de Cristo, amando a Cristo acima de todas as coisas. As tuas expectativas estão em Cristo e não no teu esposo. E essa vida de amor com Cristo, esse relacionamento com Cristo é que vai te dar força para você viver a vida amorosa, a vida de paz e de amor com teu esposo. E uma vida de paz com teu esposo não significa que vocês não vão ter problemas, é que juntos, pela direção divina, pelo poder de Cristo, vocês vão vencer, porque aquele que está em Cristo é mais do que vencedor, não é isso? Então, você, minha amada irmã que está em Cristo, você é mais do que uma Você que está em Cristo, minha amada irmã, é mais do que vencedora. Vamos repetir de novo, porque parece que vocês não estão acreditando na palavra de Deus, não? Então, você, minha amada irmã que está em Cristo, é mais do que vencedor. Isto, porque foi Cristo que prometeu, né? Então só assim você escapa da solidão no casamento. Pastor, e quando o marido não é crente? E quando o marido não é crente? Você é crente, o marido não é, e ele chega com bafo de bode em casa, que é aquele bafo da cerveja, da cachaça,
da droga, de tudo. Irmãos, você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu trabalhei num bar e restaurante quando eu era jovem, na minha juventude, e uma das coisas que eu vou lhe dizer, somente o capeta para dizer que o negócio daquele é cheiroso, a cerveja é cheirosa, porque a bicha fede, olha, fede mesmo. Bebida alcoólica fede. O cabra olha para a gente assim com o olhar, o olho dele parece que vai diminuindo, o álcool vai fazendo isso. E ele, aquele bafo de bode, eu fico imaginando, esse cabra aqui, quando ele chegar na casa dele, com esse bafo de bode, ele vai querer dar um cheiro na mulher. Oxi! É feio, né? É difícil, né? A droga, eu já fiquei perto assim de marido, de cidadão que consome droga. O cabra fede que só bode, é mais fedorento do que bode. Aí eu fico pensando, como é que a mulher chega perto de um indivíduo desse ainda? Mas ela se acostuma, sabe, as narinas da gente se acostuma com aquela caatinga. Por isso, minha jovem, olha, presta bem atenção, as jovens e os jovens. Clamem a Deus e peça um esposo segundo o coração de Deus, um servo de Deus, segundo o coração de Deus, e Deus te responderá. Quando o marido não é crente, como deve a esposa proceder? Ela deve proceder honradamente. Vamos lá para Pedro. Olha o conselho de Pedro para a mulher que o marido não é crente. Vamos lá. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primeira de Pedro 3 e 1. Diz assim a palavra de Deus. Olha, eu estou em Tiago, irmão. Já ia ler Tiago 3 e 1. Pedro diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Está vendo como é? Que a Bíblia diz, quando teu marido não é crente. Eu me lembro de pastor Miguel Ibernon, ele uma certa vez falando dando exemplo de uma mulher crente, ela era crente, ela casou com um ímpio, e ele chegava com a cara cheia da manguaça, bêbado, e ela deixava ele lá fora, ela trancava a porta e dizia, fica aí fora, e ela conversava com ele dizendo para orar em favor do esposo dela, para que ele se convertesse. Ele disse, irmã, quando ele chega bêbado, qual é a tua atitude? Ela disse, pastor, eu tranco a porta para aquele indivíduo, ele fica lá fora, porque era o que ele queria, era beber. Ele disse, irmã, a senhora está fazendo totalmente errado, a senhora está jogando ele para os braços das outras mulheres, jogando cada dia mais ele para o mundo. Quando ele chegar, abre a porta e deixa ele ficar deitado lá na sala, porque o cabra catinga, meu filho, é fedorento, vem todo, né? Catinga do álcool, deixa ele deitado lá na sala, deixa ele dormindo lá, e você vai ver. E ela começou a fazer isso. Quando ele chegava, ela abria a porta, dizia, entra, deita, e ele só fazia se jogar no chão da casa. E ele foi observando o comportamento dela, e o comportamento dela foi mudando. Resumo da história, a vida dele foi mudada por causa da vida dela. Minha irmã, Deus só vai tocar na vida do teu marido quando ele tocar na tua vida. Agora, cuidado com o diabo, que ele vai colocar coisas para o teu marido. Ele vai chegar para você nos dias de culto, no dia de você servir a Deus, amorzinho da minha vida, a flor de minha vida, olha, hoje eu planejei algo para nós dois, vamos tomar um café da manhã, domingo, ou então um jantar à noite no domingo, na hora do culto. Pode desconfiar que é o diabo. Satanás está lá, meu filho, nele não é o diabo nele. Para te tirar dos caminhos do Senhor. Conheci uma pessoa que ela fazia isso, uma irmã. Ela dizia, pastor, ele vai para a festa, eu vou com ele, porque se eu deixar ele sozinho, chega lá, tá as outras mulheres, em vez dele dançar com as outras, dança comigo. Ela se desviou, saiu do caminho do Senhor. O diabo chamou ela, Satanás. Ela foi com ele, então não acompanha teu marido, não. Eu vou. Ele não. Você não quer ir comigo? Não vou. Então vai só. E vai orar por ele.
Primeira coisa agora então, procedendo honradamente, não deposite a esperança bíblica em seu esposo não crente. Não espere dele nenhum comportamento bíblico, porque ele não é uma pessoa transformada. Espiritualmente ele é teu inimigo. Espiritualmente ele é teu inimigo. Tem irmãs que já se converteram depois, né? E o indivíduo não quis se converter, seguir a Cristo. Depois ela vai enfrentar seus problemas, mas não pode desistir de seguir a Cristo. Não pode desistir. Então, cedo ou mais tarde, você poderá ser atingida com desapontamento e desilusão, e o seu relacionamento ser abalado, como também a sua fé cristã. Se você esperar do teu marido que não é crente algum comportamento bíblico, você, minha irmã, vai se decepcionar. Você pode ser atingida pelo um tufão, sabe, de desilusão no seu relacionamento. E isso vai abalar a tua fé, porque primeiro vai abalar a tua fé. Abalando a tua fé cristã, você vai também sofrer no teu relacionamento com teu esposo, porque você criou as expectativas. Puxa, eu tenho orado esperando alguma coisa que Deus faça na vida dele, esperando que dele alguma coisa boa de servir a Deus. Ai, pastor, eu estava tão animado, eu pensava que agora ele ia se converter, agora ele ia seguir a Cristo, mas não foi não, pastor. O indivíduo é pior agora. Minha irmã, o diabo vai trabalhar na vida dele. Sabe, eu conheço uma irmã, o nome dela, não vou dizer aqui o nome dela porque ela não me autorizou a dizer, mas ela tem um nome, sabe, não é feio não, o nome dela é bonito. E aí eu chamava para ela, não como estava o nome dela, mas era o apelido que a família chamava, então eu me acostumei a chamar com a família. E um dia o esposo dela falou assim: fulana, isso aí, esse nome que estão te chamando, o significado dele é demônio. Já me disseram. Ora, então tu é minha mulher, quer dizer quer dizer que ele é o demo? O capiroto? Tu é mulher dele? Então ele ficou assim meio abalado, né, com aquilo. Mas irmã, não espere boas coisas do teu esposo, no sentido da vida espiritual dele chegar com você, não. Mas a Bíblia diz submissão. Mas você pode glorificar a Deus em seu relacionamento com seu marido não salvo por Cristo Jesus. Você pode glorificar a Deus. De que maneira? Sendo piedosa na fé cristã. Sendo piedosa na fé cristã. A fé que Pedro diz, está falando, dizendo: sede submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedecer a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, pelo teu comportamento, a tua maneira de viver. Então, isso Pedro está dizendo que você tem que se submeter à liderança do teu marido, submissa a ele. Pastor, então submissa quer dizer que eu tenho que acatar o que ele vai dizer? Depende do que ele vai dizer, porque a obediência é a Deus. E o que você está aqui se submetendo à liderança dele? Submissão aqui não quer dizer inferioridade, porque hoje estão traduzindo submissão como inferioridade. Mas não é. Você é uma pessoa, minha irmã é uma pessoa igualmente a ele. Você tem um intelecto, você tem um cérebro que Deus te deu, você é inteligente. Deus fez a mulher tão inteligente quanto o homem. Tem algum campo no cérebro da mulher que é diferente do homem, mas assim Deus fez. Eu conheço mulheres que são boas administradoras, e tem homens que são péssimos administradores, né? Tem mulher, nota 10, e tem homens que fazem um serviço péssimos, né? Mas então aqui a Bíblia está falando em questão de liderança.
A liderança é do teu marido. Olha para ele, que ele é o líder da casa. Então, as decisões dele que venham contrário à vontade de Deus para te tirar da fé cristã, você vai dizer não, não, não e não. Não, Satanás, eu não vou obedecer. Isso é na tua mente, né? Porque você está sabendo. Porque se você for olhar para ele assim, dizer assim, o pastor que diz para eu dizer, não, Satanás, mas eu estou dizendo para você dizer para o capeta, né? Porque o Satanás vai agir através dele. Porque se você olhar para o teu marido e dizer assim, não, Satanás, você vai pegar um pescoção, que nem dizia, você pode pegar um pescoção, né? Que eu não sei qual é o temperamento dele. Mas, então, a submissão ao marido não crente não é fazer a vontades carnais dele, mas sim procedendo em total confiança na palavra de Deus, sendo mansa, com um comportamento que, sem dizer uma só palavra, evangelizará o teu esposo. Olha, irmã, é um comportamento em que você não vai dizer uma só palavra e vai evangelizar o teu esposo. Ele vai olhar para você e ver em cada ação sua a palavra de Deus. E isso ele pode se converter, ele pode. Mas se você ainda não era uma crente quando casou com o teu esposo, eles ambos não eram crentes, e um dia você se converteu, lembre-se, irmã, que Satanás vai trabalhar na vida dele, para que ele seja um inferno na sua vida, atormentar você, te perturbar, e a perturbação vem do maligno. Eu conheço também pessoas que não são crentes, homens que não são crentes, que não colocam nenhum empecilho para a esposa seguir a Cristo. Você quer seguir a tua fé? Então segue lá, ora por mim, acha bonito, mas não quer seguir, mas também não há um empecilho. Mas nem por isso ele deixa de ser teu inimigo espiritual, porque quando você vai orar, ele não pode orar juntamente contigo, não é isso? Mas você leva o nome dele diante do Senhor e pede a Deus que faça isso. Então aqui sem dizer uma só palavra, você pode evangelizar o teu marido. Mas se você falhou em seu comportamento, como uma mulher crente, com teu esposo que não é um crente, o que você deve fazer? Confessar os teus defeitos a ele. Pastor, mas eu confessar os meus defeitos àquele indivíduo? Não. Mas aí é que está, irmã. Primeiro você não falhou com ele, você falhou com Deus, pela maneira do seu comportamento errado. Primeiro pedir perdão a Deus pelo teu comportamento errado, e depois você chegar para ele e dizer assim, não sei lá como você fala, o Zezinho, o Zezão, vem cá, o meu bem, vem cá, vamos sentar aqui, eu preciso conversar com você. Olha, naquele dia, sabe, você falou e eu disse dessa maneira assim, eu errei com você, meu comportamento foi errado, me perdoe por isso. Isto, irmão, vai tocar na vida dele. Mas eu errado, eu assim ainda, você ainda chegou para mim e ainda pede perdão? Sim, porque você está obedecendo a quem? A Deus. Você está fazendo por amor a Cristo, teu galardão está guardado no céu. Então assim, você pode ganhar teu marido para Cristo, e abrir um relacionamento saudável com teu esposo. Aí vai abrir um relacionamento saudável com teu esposo, um relacionamento melhor. Isso pode melhorar o teu relacionamento com ele, quando ele perceber quem é você, o valor que você tem. Então, se você tem seu marido que não é um crente, dê um bom testemunho a ele, dê um bom testemunho para glorificar o nome de Deus, o Deus a quem você serve, mas não siga a vontade dele, ou as vontades dele, que não estão de acordo com a vontade do Senhor, que essas vontades vão te tirar dos caminhos do Senhor, vão atrapalhar a tua vida espiritual. Se submeta à liderança dele, reconheça quando errar, ame-o e ore a Deus, confia no Senhor, que só Ele pode mudar a vida do teu marido. Concluindo, quando você, esposa, se sentir solitária, lute contra os seus sentimentos ruins e cultive sentimento de um coração agradecido a Deus. Esse sentimento de solidão, ele pode vir a você, pode passar na tua mente.
Mas o que você deve cultivar na tua mente? Um pensamento negativo ou positivo? Cultive o pensamento de gratidão a Deus por tudo que Deus tem permitido a você, pelo que Deus é para você, porque Ele é que tem cuidado de você, e é Ele que vai transformar a vida do teu marido. Para você, esposa, que as esposas que são crentes ou não, lembre-se disso aqui, aliás, que o seu marido é crente ou não, mas irmãs, tenha um coração agradecido, faça do seu coração a cada dia esse lugar onde o Senhor, Ele está ali alimentando você com o seu amor através de sua palavra. Que o teu coração seja o altar do Senhor, seja agradecido a Deus por tudo. Toque o seu olhar, foque o seu olhar nas promessas e bênçãos preciosas que você tem por causa da sua herança no reino de Deus. Você tem uma herança garantida por Deus em seu reino, e então foque o seu olhar em todas as promessas e bênçãos divinas, que aí a solidão vai desaparecer. Quando o teu olhar estiver, a tua atenção estiver voltada para as promessas de Deus, para tudo aquilo que Deus tem prometido a você, então tu vais ver que fazendo parte desse reino, com essa convicção, você vai vencer. Quando você buscar a Deus sinceramente, o sentimento de gratidão pelo que Ele fez, quando você buscar a Deus sinceramente, com o sentimento de gratidão a Deus pelo que Ele fez, faz e fará, então o Senhor encherá o teu coração de alegria e de paz até transbordar, e você deixará de ser uma mulher triste para ser uma mulher alegre e satisfeita com o Senhor. Confiar em Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Confiar em Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Confia no Senhor e tudo mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu. Amém. Deus nos abençoe. Agradecemos a você por esse momento que está conosco, ouvindo a palavra do Senhor. Amém.